Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja conosco. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos o Livro dos Espíritos, agradecendo ao Grupo Espírita Amadeu Ferretti por essa oportunidade bendita, de estarmos aqui. Queremos dar boa noite a todos que estão nos assistindo através do YouTube, através da mídia, em suas casas. Que Deus abençoe a cada um. E vamos fazer a nossa prece inicial, todos nós unidos em um só pensamento, elevando nosso pensamento a Deus. Possamos fechar nossos olhos. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga. Falar assim: Senhor, aqui estamos, Senhor, nessa noite, buscando a melhoria de nós, como espíritos imortais que somos, servindo a Ti, Pai querido, neste momento, nessa tarefa, Senhor. Esses conhecimentos que serão colocados aqui em benefício de todos nós, Senhor, para que a gente possa assimilar, se possível for, esses ensinamentos, para que a gente possa depois refletir, Senhor, o que poderemos modificar, transformar em nós, para que a gente possa ter uma vida mais tranquila, mais em paz, uma vida mais dentro, Senhor, da espiritualidade, dentro desse mundo espiritual que parece estar tão distante, mas que está aqui. Estamos inseridos neles. E assim, Senhor, nós te rogamos, nos envolva nesse momento com a luz do seu amor, com a tua paz, com que nós possamos ter a palavra fácil daquilo que estudamos, para dividirmos, Senhor, com esses irmãos que estão nos assistindo, companheiros de jornada, mas muitas das vezes companheiros, Senhor, que não conhecemos, mas que estão aqui, Senhor, querendo aprender também, querendo ouvir, querendo assimilar esses ensinamentos. E assim, em nome de Jesus, em nome dessa plena de espíritos amigos que estão a nos ajudar, mas acima de tudo, em nome de Deus Pai, nós damos iniciado o nosso estudo da noite de hoje do Livro dos Espíritos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, amigos, mais uma vez, sejam bem-vindos e vamos nós estudarmos hoje as influenciações que os Espíritos fazem em nossas vidas, O agradecimento que nós devemos fazer sempre a Deus, Essa pergunta hoje vai da 525 até a 535, que eles vão tratar das influências dos Espíritos sobre os acontecimentos, tudo aquilo que acontece na nossa vida. Somos muito mais influenciados do que imaginamos. E também, temos os Espíritos, que não são tão adiantados assim, que também nos influenciam, que também estão aqui junto de nós, vai depender de nós, E também vamos falar um pouco nessas perguntas sobre o agradecimento, se nós agradecemos ou não a Deus por aquilo que nos acontece. Então, assim, eu quero começar o estudo da pergunta 525. Nós vamos lendo. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da nossa vida? Aí a espiritualidade respondeu: certamente, pois que vos aconselham. Então, nós sabemos que estamos sempre aconselhados por nossos anjos guardiões e por outros bons espíritos. Eles nos auxiliam sempre, sempre que podem. Mas também tem aqueles espíritos, que não gostam de nós, que são aqueles espíritos inferiores, que também nos influenciam. Mas aí eles vão influenciar para o lado negativo. Então, e lembrando sempre que nós temos o livre-arbítrio e que as escolhas que nós fazemos, são sempre nossas. Nós sempre que escolhemos. Então, a gente precisa estar atento a essas influenciações, a esses pensamentos. A 525A. Pergunta. Kardec perguntou: exercem essa influência de outra maneira que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, tem alguma ação direta sobre a realização das coisas? Esses espíritos têm alguma reação direta na influenciação daquilo que acontece conosco? Aí a espiritualidade botou: sim, mas nunca eles atuam fora das leis da natureza, fora das leis naturais. Tudo está sempre dentro das leis da natureza. Aí tem um comentário do Kardec que ele diz assim, pensamos erradamente
porque a ação dos espíritos só deve se manifestar por fenômenos extraordinários. Desejaríamos que viessem em nosso auxílio, através de milagres, e sempre os representamos armados de uma varinha mágica, né? A gente acha que, né, é uma mágica que vai acontecer. Mas assim não é, diz Kardec. E eis porque a sua intervenção nos parece oculta, e o que se faz pelo concurso nos parece inteiramente natural. Assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas, o que parece dar-se por acaso. Inspirarão alguém o pensamento de passar por tal lugar. Dar-se-á o que chamarão sua atenção para determinado ponto. Se isso pode conduzir ao resultado que desejam, de tal maneira que o homem, não julgando seguir senão os seus próprios impulsos, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Então, ele está falando aqui, né, daquilo que nós vamos estudar aqui hoje, né, que às vezes é chamado para algum lugar, né, existe um encontro ali, você pode... que parece, né, que aquilo ali, de maneira comum, não julga senão os seus próprios impulsos. Pensa que é dele, mas, na verdade, está sendo sugerido. Mas a gente tem o livre-arbítrio, escutar ou não. Eu posso ir ou não, né? Posso ouvir, posso ir ou não. E aí eles falam assim pra gente, ó. Aí nós podemos comentar sobre esse assunto. Eles exercem, os espíritos, também a ação na nossa vida material, no nosso dia a dia, mas nunca fora das leis da natureza. E não exerce só referente à vida espiritual, à vida material também. Se nós estamos ligados ao mundo espiritual através dos fios da sintonia, nós estamos ligados, né, através dessa sintonia. Então a influência dos espíritos, boa ou má, ela sempre existiu, existe e existirá. Aceitar essas influenciações é decisão de cada um de nós. Como eles mesmos dizem, são eles que dirigem nossos atos e nós não nos damos conta do quanto somos ligados pelo mundo espiritual e por esses espíritos amigos. Muitas vezes a gente nem se dá conta dessa influenciação toda, né? Aí 526. Tendo os espíritos ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o fim de produzir um acontecimento? Eles podem influenciar de alguma forma para acontecer alguma coisa e produzir, né, que vai influenciar naquele acontecimento? Por exemplo, um homem deve perecer, deve morrer, sobe então a uma escada e a escada se quebra, ele morre na queda? Foram os espíritos que fizeram a escada quebrar para que o destino desse homem se cumprisse? Ó, Kardec perguntando, ele quer saber até que ponto os espíritos nos influenciam, né? Interferem na nossa vida. Se o espírito quebraria aquela escada de propósito para o homem morrer. A espiritualidade responde assim, ó, é bem verdade que os espíritos têm influência sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza, e não para derrogar, não para exterminar e eliminar essas leis, fazendo surgir em determinado ponto um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. No exemplo que citas, né, está falando aqui, Kardec citou, perguntou, a escada se quebra porque estava podre e não era bastante forte para suportar o peso de um homem. Se estivesse no destino daquele homem morrer dessa maneira, os espíritos lhe inspirariam o pensamento de subir na escada que deveria quebrar-se com seu peso, e sua morte se daria por um motivo natural, sem necessidade de um milagre para isso. Então, os espíritos, eles podem nos intuir a fazer determinadas coisas se nós temos determinadas provações a passar. Chegou a hora de nós partirmos desse mundo, como por exemplo, ele pode, chegou a hora de nós partirmos desse mundo. Então ele pode sugerir que a gente possa pegar um avião que vai cair, está fadado a cair. Ele sabe que o avião está fadado a cair, então ele vai sugerir que a gente possa entrar naquele avião. Se a gente vai sugerir, a gente pode entrar ou não, né? Eles vão causar eles não vão causar um acidente, né? Mas a gente pode se acidentar de alguma forma. Eles vão nos intuir a participar daquele processo que está para acontecer. Então, os espíritos, eles não cancelam, não derrogam, não cancelam, não eliminam, não anulam as leis divinas que regem a vida cósmica. Eles não anulam isso. Mas nós vamos ser influenciados, vamos ser sugeridos, vamos seguir ou não. Vai depender se estamos ouvindo e se queremos. Nós temos a liberdade, né, de agir. Então, nós temos o nosso livre-arbítrio de escolher. A 527. Tomemos outro exemplo. Aí Kardec continua insistindo. Tomemos um outro exemplo, no qual não intervenha
não entre a matéria em seu estado natural. Agora ele está fazendo, não vai ser a matéria em si, não vai ser o corpo físico em si. Ele está falando agora de uma lei vai ser envolvido pela natureza. Um homem deve morrer fulminado por um raio, esconde-se debaixo de uma árvore. O raio estala e o mata. Os espíritos poderiam ter provocado a produção do raio, dirigindo-o para o homem, ou seja, para que aquele raio caia sobre aquele homem ali. Kardec está testando a espiritualidade, né? Ele quer saber até que ponto a interferência dos espíritos vai atuar nas nossas vidas. Acontece. Aí ele fala assim, ó. A espiritualidade responde. É ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre aquela árvore, e naquele momento, porque o fato estava nas leis da natureza que acontecesse. Quer dizer, o raio ia cair na árvore de qualquer maneira. O raio não foi dirigido pelaquela árvore porque o homem lá se encontrava. Ele iria cair naturalmente sobre a árvore. Mas ao homem sim foi dada a inspiração de se refugiar, de se abrigar debaixo da árvore, sob a qual cairia o raio. A espiritualidade está falando para a gente. Porquanto, a árvore não deixaria de ser atingida se o homem estivesse ou não sob ela. Ou seja, o raio cairia de qualquer jeito sobre a árvore. A ação dos espíritos, a influenciação, a interferência é no homem, é no ser humano. A intuição é dada ao homem, dele ficar debaixo da árvore ou não. E não a influenciação no acontecimento, né, de cair o raio aqui ou acolá. Os efeitos da própria natureza. Isso não é interferência dos espíritos. Está interferindo no homem, tá? Na ação do homem. A 528. No caso de uma pessoa mal intencionada, dispara um tiro contra um outro, mas o projeto passa apenas de raspão, sem atingir aquela pessoa. Um espírito benfazejo pode ter desviado esse tiro? Kardec está perguntando, né? O espírito pode atuar sobre a bala que foi disparada, porque a bala não atinge o homem? Como é que isso acontece? Como é que isso se dá? A espiritualidade respondeu. Se o indivíduo alvejado não tem que morrer desse modo, não era para o projeto atingir aquela pessoa de cheio. O espírito benfazejo lhe inspirará ao pensamento a ideia de se desviar, ou ainda poderá ofuscar o seu inimigo, de maneira a lhe perturbar a pontaria, porque o projeto, uma vez lançado, vai seguir a sua trajetória, vai seguir a sua linha. Então, os espíritos podem agir para ajudar, sim, para agir naquele que está provocando o acidente ou naquele que será atingido pelo acidente, conforme o merecimento ou a necessidade de cada um que tem que passar. A gente já não viu várias vezes aí, na mídia mesmo, falando que a pessoa... alguém atirou, bateu na caneta, bateu na caneta, desviou, bateu na carteira, desviou, bateu no livro, desviou, a pessoa não foi alvejada, né? Aquilo só passou de raspão. Como também o atirador, né? A bala não saiu, né? Ele apertou o gatilho, mas a bala engasgou. Então, nesse momento, a gente está vendo essa resposta aí da influenciação, né? Então, é para os dois lados. Vai depender de quem tem que passar pela prova. Vai depender. É o que está recebendo o projeto ou é aquele que está atirando, né? Então, a 529, ele fala assim, ó, que se deve pensar das balas encantadas, já que se refere a algumas lendas e que já atingem fatalmente o alvo. Que antigamente, né, em épocas passadas, falavam que as balas eram encantadas, então ela era direcionada para acertar alguém. Né? Então ela era encantada. Aí a espiritualidade respondeu, pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Gosta do fenômeno, né? Então é pura fantasia, na verdade. Eles dizem, né? Não existe proteção especial para ninguém. Nenhum de nós tem uma proteção especial. Nada vai acontecer comigo. Eu tenho segurança total. Não existe isso. Todos nós estamos sujeitos às leis que comandam o universo, né, que comanda o planeta Terra, que comanda o universo. E a maior segurança será sempre o nosso comportamento diante da vida, diante dos homens e diante de Deus. Deus é que sabe, Deus é que nos ajudará, Deus que permitirá aquilo que precisamos passar e como vamos passar, né? A 529A ele fala, os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados por espíritos que tenham desejos em contrário? Ou seja, pode haver interferência de espíritos inferiores, daqueles que não querem que determinado acontecimento aconteça, dificultando os espíritos que estão conduzindo a vida de uma pessoa. Quer dizer, eu estou sendo conduzida pelo meu anjo guardião, aí tem um espírito que não gosta de mim, quer interferir nisso, para que não aconteça alguma coisa.
O que Deus quer, a espiritualidade responde. O que Deus quer deve acontecer. Não, se há retardamento ou empecilho, é por sua vontade. Quer dizer, o que Deus quer que aconteça conosco, com qualquer um, em qualquer situação, vai acontecer. O que está predestinado na vida do indivíduo vai acontecer. Se houver demora na execução, ou lhe acontecer algum obstáculo, é porque Deus assim o quis. Quando as coisas acontecem de forma diferente do planejado, né, sempre tem a permissão divina. Quando as coisas se alteram no meio do caminho, no destino de uma pessoa, sempre tem a permissão divina. Mas aquilo que está reservado para mim, para você, para nós, para a humanidade, né, de uma forma geral, vamos dizer assim, a pessoa vai ter que passar, porque isso faz parte da programação encarnatória da vida daquela pessoa, nessa encarnação. Então, não tem como fugir. Pode ser hoje ou amanhã, mas vai acontecer. Deus pode nos dar alguma moratória, vamos dizer assim, mas vai chegar um momento que vai acontecer e vai precisando passar. Então, a 530, não pode os espíritos levianos, eu vou falar agora dos espíritos levianos e dos zombeteiros, né? Esses espíritos levianos e zombeteiros provocar, perguntou Kardec, pergunta Kardec, criar algum pequeno embaraço à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões. Em uma palavra, são eles os autores, os causadores do que chamamos as pequenas misérias da vida humana, quer dizer, eles podem atrapalhar nossas vidas, esses espíritos zombeteiros, esses espíritos galofeiros, esses espíritos levianos? A espiritualidade responde. Eles se comprazem nessas taquinices, nessas brincadeiras, nessas coisas. Eles se divertem em causar aborrecimentos, que são provas para vós, destinados a exercitar a vossa paciência. Mas se cansam quando veem que nada conseguem. Porém, seria injusto e errado culpá-los, responsabilizá-los por todas as vossas decepções e frustrações, das quais vós sois os principais autores por vossa própria inconsequência. Tenha certeza de que, se sua louça quebra, é mais por descuido seu do que por culpa dos espíritos. Então, vamos botar a culpa tudo nos espíritos, né? Esses espíritos que Kardec chama de levianos zombeteiros, eles adoram fazer esse tipo de coisa, né? Atrapalhar a vida da pessoa. Mas essas chateações, essas brincadeiras, esses aborrecimentos, só irão acontecer de verdade se nós deixarmos, né? Se nós deixarmos, porque a maioria, né, acontece só por nossas próprias falhas, né? Mesmo a gente, se a gente tiver que passar por ela, vamos passar. São provas para medir a nossa paciência. E só vai nos afetar se a gente merecer. Não podemos culpar os espíritos de tudo que acontece conosco, pois somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas. E se esses espíritos estão achando guarida nas nossas vidas, para nos atrapalhar de alguma forma, é porque o nosso pensamento, né, o nosso maneira de proceder atraiu esses companheiros, né? Então, a gente tem que analisar, né? Se nós não merecermos, eles se cansam e nos deixam em paz, porque não vem resultado em suas armações. Vamos embora. E, além disso, temos que separar bem o que é provocado pelos espíritos e o que é provocado por nós mesmos, né? Pois a maior parte dos nossos problemas que acontecem conosco é nossa própria exclusiva culpa. Nós poderíamos evitar uma série de situações que ocorrem conosco se mantivéssemos o nosso pensamento mais equilibrado, né? Se nos preparássemos melhor para o nosso dia a dia, com as nossas orações, com as nossas reflexões. Então, essa conexão com o alto nos ajudaria a passar e a enfrentar as dificuldades e os desafios do nosso dia a dia se nós tivéssemos mais equilíbrio, pensamentos positivos, pensamentos de paz, pensamentos de harmonia, pensamentos de amor. Mas muitas das vezes nós estamos tão preocupados com tantas coisas que esquecemos disso tudo, né? Então a 530A fala o seguinte: os espíritos que provocam essas discórdias, esses espíritos zombeteiros, levianos, contrariedade, agem em consequência de animosidades pessoais, né? Tem alguma rixa com a pessoa, ou atacam ao primeiro que encontram, sem motivo determinado por pura malícia. A espiritualidade respondeu: por uma coisa e outra, tanto faz, né? Às vezes, trata-se de inimigos que fizeste nesta vida, ou em existência anterior, e que vos perseguem. De outras vezes, não há nenhum motivo. Achou você ali, pumba, a ser com você mesmo, né? Então, às vezes, são aqueles inimigos que nós fizemos no passado, que nós esquecemos, né? Que estão ali para se vingar de nós.
né, nos assediando ali para se vingar de nós, das nossas dificuldades que fizemos. Outras vezes, eles se aproximam por afinidade vibratória. A gente abriu a brecha ali, né, estamos com um pensamento não tão bons assim, e aí eles abriram a brecha, nós deixamos ele entrar, aí conseguem influenciar negativamente as nossas vidas, né, a vida de cada um. Então a gente precisa estar o quê? Atentos ao que está nos acontecendo, ao que estamos fazendo, ao que estamos pensando, né? Porque muitas das vezes a gente está ali, sente angustiada. Por quê? Paramos, vamos orar a Deus. Senhor, nos ampara, nos protege nesse momento. Dai-me o retorno, né? Para retornar ao pensamento positivo, para que a gente saia daquela vibração negativa. Então, contra os encarnados que nos fazem mal na Terra, então são aqui não os espíritos que já partiram, mas aqueles que estão encarnados ainda continuam fazendo mal para a gente, muitos deles continuam nosso inimigo depois que morrem. Quer dizer, fizeram mal com a gente aqui, nós não conseguimos, né, nos reconciliar, aí eles partem, nós ficamos aqui, aí eles ficam de lá, nos influenciando, né? Querendo a nossa vingança, estão com raiva da gente, né? Então, para a gente diminuir essa inimizade, nós devemos orar por eles e sempre pagar o mal com o bem, né? O mal é o remédio muitas das vezes, então pagar o mal com o bem. Se não tiverem razão para nos odiar, um dia eles vão compreender que estão sendo injustos e se notarem que não conseguem nos atingir, vão acabar desistindo, porque se você caminhar, né, para o lado positivo, eles vão ver que você está mais à frente, e aí eles vão o quê? Vão acabar desistindo, né? Vão acabar desistindo dessa raiva, dessa vingança. A 531. O rancor dos seres que nos fizeram mal na Terra extingue-se com a sua vida corpórea? Quer dizer, está com raiva da gente, tem um raivoso, rancoroso conosco, morreu, acabou? Eles responderam, muitas das vezes reconhece sua injustiça e o mal que fizeram, mas muitas das vezes, na grande maioria das vezes, também vos persegue com seu ódio, se Deus o permite, para continuar a vos experimentar. Se Deus permite, que a gente acabou de falar aqui lá na frente, lá atrás, tudo que acontece, Deus permite. Se Deus permite, é para gente que a gente ainda não aprendeu. É para gente, para nos experimentar, se nós já passamos por aquilo ali, se nós já conseguimos superar essas dificuldades, né? Então, o processo obsessivo, ele pode ser interrompido, sim, com a morte daquele que está encarnado. Por haver essa separação, principalmente se o encarnado muda o seu modo de proceder. Então, se eu mudo minha conduta, mudo o que eu posso fazer, aprendo com as dificuldades e sofrimento, me desligo assim energeticamente do meu obsessor, mesmo que esse obsessor não mude de comportamento, não se esclareça. Mas se eu encarnado mudo, esses laços se desfazem, né? Esses laços vão se desfazer. Então, nós vamos procurar o quê? Recordar esse amigo inimigo, entre aspas, sem mágoa, sem os desafetos que partiram no mundo espiritual, eliminar da memória as causas da discórdia, pensar positivamente. Fulano era tão bom, embora tivesse algumas divergências, mas ele era tão bom, que Deus o tenha onde ele estiver, ele possa ser amparado, e a gente vai fazendo coisas boas para ele, né? Coloquei até um exemplo aqui, ó. Se a gente recebe a calúnia, a intriga, que a gente possa relevar. Se a gente foi ofendido, foi torturado, alguma tortura, que a gente possa esquecer. Se a gente recebeu uma tocaia, um golpe, que a gente possa esquecer, né? Um roubo, uma tramóia, que a gente possa desculpar o outro, né? Um abandono, um desprezo, que a gente possa perdoar. Porque é assim que a gente precisa atuar. A gente está estudando, estou falando aqui, mas é difícil. Nós estamos num aprendizado. A vida, não possamos esquecer que nós estamos num aprendizado. Quando a gente estuda, a gente fala as coisas que a gente precisa fazer, que é o ideal que o nosso proceder. Mas nós estamos estudando. Nós estamos caminhando, então precisamos precisar nisso. Então, evitemos sempre referências desagradáveis a esses espíritos que ainda estão mergulhados no clima de ódio e vingança. Vamos procurar oferecer para eles uma oração, a paz, na certeza de que a misericórdia, no momento, é de minha para com eles. Mas amanhã, quem sabe, que não vai ser deles para comigo. Então, a gente tem que pensar assim. Uma hora eu estou ajudando, outra hora eu estou sendo ajudado. Uma hora eu estou ajudando, outra hora eu estou sendo ajudado. Nós ainda estamos a caminho, não somos espíritos puros, nós ainda estamos a caminho, né? Então, a 531, pode-se pôr termo a isso, e por que meio? Nós podemos acabar com isso? Por que meio? Ou seja, essa influência negativa, dá para acabar com ela? Dá para acabar com essa influência negativa? Aí a espiritualidade respondeu, sim,
Pode-se orar por eles, auxilia retribuir o mal com o bem. Acaba compreendendo seus erros. De resto, se soubeste colocar-vos acima de suas maquinações, né, eles cessarão essas influências negativas ao verem que nada é lucro. A gente ficar acima dessas coisas negativas. Então eles vão ver que essas influências não vão ganhar, não tem lucro nenhum. Eles só têm a perder. Né? Então vamos ajudá-los, vamos ajudá-los. Então nós podemos sim interromper esse ciclo de obsessão, essa influência espiritual negativa, se nós observarmos o que nós fazemos na nossa vida para atrair esse tipo de espírito. Pois que normalmente são os nossos defeitos, as nossas dificuldades, os nossos vícios, as nossas mazelas morais que atraem esses espíritos. Foi o que eu falei, vamos mudar o nosso proceder. Se mudarmos o nosso comportamento, a nossa conduta, também orarmos também por eles, que são irmãos nossos, conseguiremos quebrar esse ciclo vicioso, essa influência espiritual negativa. Então, vai depender de nós, né? Então, Kardec, ele comenta, a experiência prova que certos espíritos prosseguem na sua vingança de uma existência a outra, e que assim o homem, cedo ou tarde, paga os males que tem acarretado, feito a outro. Uma hora a conta chega. Então vai chegar, não tem problema, a conta vai chegar de alguma coisa. Então, essas obsessões são motivos de provações para aquele que está sofrendo o processo obsessivo. É um chamado para que ele mude o seu comportamento, exercite a sua boa vontade, inclusive para com aquele que está sendo obsidiado. A dor chegou, bateu a porta, o que essa dor quer me ensinar? Vamos pensar, vamos refletir, né? Então, a 532, os espíritos têm o poder de desviar ou afastar os males de certas pessoas, atraindo para elas a prosperidade? Não podem fazer inteiramente. Eles não podem, né, desviar, afastar os males, atraindo a prosperidade. Eles não podem fazer, não podem inteiramente fazer isso. Eles podem fazer alguma coisa, mas não é tudo. Porque há males que pertencem aos desígnios da providência. Há males que nós temos que passar. São as nossas próprias, nossas expiações. Mas eles podem, mas minoram, né, atenuam as nossas dores, dando-nos paciência e resignação. Sabei, a espiritualidade fala, sabei também que depende frequentemente de vós, de nós, desviar esses males ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para usar-los, e é sobretudo por meio dela que os espíritos vos socorrem, sugerindo-vos pensamentos favoráveis. Nós falamos desde o início, mas eles não assistem senão aos que sabem assistir a si mesmo. Então, cada um tem que fazer a sua parte. O céu nos ajudará, né? Faça a sua parte que o céu vos ajudará. É esse o significado das palavras. Buscai e achareis, batei e se vos abrirá a porta. Assim dizem os espíritos, né? Então, cada um tem que fazer um esforço próprio para melhorar. Então, e aí dos espíritos nós falam assim, ó. Ele responde a essa pergunta assim, sabei ainda que aquilo que vos parece um mal, nem sempre o é. Frequentemente, do que consideras o mal, sairá um bem maior. E é isso que não compreendeis, porque não pensais senão no momento presente na vossa própria pessoa. Sabe aquele que está lá no Evangelho? O mal é o remédio. Né? Nós ficamos tão preocupados com a nossa vida, com nós mesmos, nos esquecemos que muitas dessas provações, muitas dessas dificuldades, elas são elaboradas justamente para o nosso crescimento. Né? Então vamos rogar ao alto, auxílio, aos espíritos, mas entendamos que a situação desagradável, que lhe parece mal no dia de hoje, é a solução possível a seus delírios em épocas passadas. Né? Então, a 533. Pode os espíritos fazer com que se obtenham os dons da fortuna, da riqueza, desde que solicitado nesse sentido? Algumas vezes como prova, mas frequentemente se recusam, como se recusa uma criança a satisfação de um pedido inconsiderado. Então, algumas vezes os espíritos atendem a pessoa com uma aprovação, como um teste, a gente quer a fortuna de qualquer maneira. Então, os espíritos muitas vezes vão nos ajudar como teste, porque nós somos infantis ainda, a gente não sabe o que a gente pedir, né? Então, a gente pede o quê? Pedimos o bem-estar material, o bem-estar físico, pedimos coisas relacionadas à nossa vida material. Esquecemos que a gente tem que pedir o quê? Força, coragem, né? Paciência, que a gente seja mais tolerante. Mas nem tudo o que pedimos é o melhor para aquilo que nós precisamos aprender a terminar a existência. Então, nem sempre a riqueza vai ser uma coisa boa para a gente. Precisamos, de repente, passar nesse momento pelo cadinho, com a humildade, com o saláriozinho todo mês e vivendo um dia de cada vez. Vai depender de nós. Então, eles podem nos ajudar, podem mandar a riqueza, mas que prova é essa, né? Sabemos que é difícil. Então, aqui é 33 dá. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Tanto um quanto o outro.
Vai depender da intenção de cada um. Mas, em geral, são os espíritos que querem arrastar-vos ao mal e que encontram um meio de fazer, meio fácil de fazer, facilitando nos prazeres que a fortuna proporciona. Ah, peraí, ele quer fortuna? Deixa eu ver se ele já aprendeu alguma coisa. Vamos dar um dinheirinho extra para ele. Deixa ele ganhar lá um prêmio. Vamos ver o que ele vai fazer. Será que ele vai fazer tudo aquilo que ele está falando, que vai fazer o bem, que vai ajudar, que vai acontecer, que vai dar emprego, ou que ele vai guardar tudo isso, né? Então, será que é a vaidade, que é o orgulho, né? Será que eu vou levar o bem comum e não vou levar a avareza? Será que eu vou servir a simplicidade do orgulho? Então, a gente tem que saber. Será que eu tenho que fazer coisas que incremente o progresso e que evolua a mim e aos outros, ajudar os outros a crescer, a evoluir, né? E fazer o bem, se olhar quem, né? E não apenas ganhar e guardar tudo só pelo meu prazer. Usemos o bom senso no trato com a riqueza material, a fim de que, ao possuí-la, não sejamos também possuídos por ela. Então, se eu tiver a riqueza, que essa riqueza seja benéfica para mim e para quem está perto de mim, para quem eu posso ajudar, e não um peso para mim, né? 534. Quando os obstáculos parecem vir fatalmente contra os nossos projetos, seria por isso influência de algum espírito? Quer dizer, eu estou com um projeto de viajar, mas acontece um imprevisto e eu não posso mais viajar naquele momento. Isso aí foi influenciado pelos espíritos. Algumas vezes são ações dos espíritos. Outras mais vezes, e o mais frequentemente, é vós que colocaste mal, erraste na elaboração e na execução dos vossos projetos. A espiritualidade está respondendo. A posição e o caráter do indivíduo influem muito. Se vós obstinais numa senda, num caminho que não é o vosso, os espíritos nada têm com seu sucesso. Só a vós mesmo que vos tornais o vosso mau gênio. Quer dizer, não vamos botar o insucesso da nossa vida, das nossas coisas que queremos, dos nossos desejos, na mão dos espíritos. Aí a gente pode até colocar assim, né, pelo nosso insucesso. Vamos perguntar a nós próprios se a nossa conduta está correta, né? Muitas vezes nós estamos conduzindo errado, não sabemos elaborar, não sabemos fazer aquele projeto, não trabalhamos o suficiente, né? Em função para a gente alcançar aquilo ali. Então, o casamento infeliz, a gente vai analisar o nosso proceder. Houve um fracasso na minha profissão? Será que eu fui capaz? Eu estava capaz para aquele cargo, né? Para aquele emprego? Era adequado para mim? Se a minha saúde está abalada, vamos verificar o motivo. Eu estou abusando dela, né? O que está acontecendo comigo? É imprudência? Então a gente tem que analisar isso tudo, né? Ainda que vez por outro, os espíritos possam influir nos nossos atos, mas tenhamos a certeza que o insucesso é sempre consequência nossa, que nós aceitamos, da má influência que nós aceitamos ou do caminho errado que escolhemos. Então, não vamos botar a culpa nos espíritos. E a última pergunta que diz assim, quando nos acontece alguma coisa feliz, é ao nosso espírito protetor que a devemos agradecer? São eles que causam as boas coisas que nos acontecem? Agradeceis, sobretudo, a Deus, sem cuja permissão nada se faz. E depois aos bons espíritos que fogem, os agentes da sua vontade. Então, o nosso pensamento deve ser sempre de agradecimento, independente do que nós estamos pedindo. Antes de pedirmos, vamos agradecer, vamos confiar que o Pai, Ele é justo, bom e amoroso, está sempre presente. Então, o que Ele mandar para nós é porque a gente foi permitido, é que a gente está precisando. Então, não sejamos ingratos, mesmo nas horas difíceis, mesmo nas dores mais terríveis, vamos agradecer. Se estamos com aquela pessoa difícil do nosso lado, vamos agradecer. Se é por causa dele que nós estamos sendo levados para frente. Então, vamos agradecer sempre. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por esse obstáculo. Porque é isso que vai me fazer crescer. É isso que vai me fazer caminhar. Então, e assim nós vamos te agradecendo, finalizando esse estudo tão bom, foi tão bom para mim, espero que tenha sido bom para vocês também, para ver como a espiritualidade influencia nas nossas vidas, mas que depende de nós, a escolha que nós vamos fazer dessas influenciações e que nós devemos agradecer sempre ao Pai, amoroso que Ele é conosco. E Ele nos dá tudo o que precisamos.
Nós precisamos agradecer sempre, para estarmos sempre junto a Ele e junto a esses espíritos benevolentes, que nossos anjos guardiões, nossos mentores, nossos guias espirituais, Jesus, que é o nosso mestre de amor, está sempre conosco. Mas, acima de tudo, a vontade de Deus, Pai Criador, é soberana sobre tudo. Então, agradecidos estamos, Senhor, e assim fazemos a nossa prece de encerramento, agradecendo por essa oportunidade bendita, Senhor, de aqui estarmos nessa noite, estudando esse livro dos Espíritos. Muito obrigado, Senhor, e abençoa todos esses irmãos que estão nos seus lares, as suas famílias, para que eles possam conseguir, Senhor, tudo aquilo que eles precisam, em Teu nome, Pai querido, que possam estar sempre, né, pensando positivamente e agradecendo por tudo que acontece, de bom ou não tão bom, mas que é aquilo que precisamos nas nossas vidas. E assim, em Teu nome, mais uma vez, Jesus, em nome desses irmãos bondosos e amigos, mas hoje, em nome de Deus, Pai Criador, nós encerramos esse nosso estudo na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Amém.